Eu vou compartilhar. Só me digam se vocês estão vendo a minha tela. Tô Sim? vendo sim. Tá bom, beleza, então. Gente, boa noite. Obrigada por vocês estarem aqui. A gente está começando a última aula desse módulo de apologética, né? Uma jornada em defesa da fé para os pais. E a gente vou relembrar aqui um pouquinho que a gente falou por último, no último encontro, que eu acho que tem tudo a ver com a nossa realidade atual, né? Houve uma época em que Deus havia sido tirado de cena, né? Tipo, as pessoas achavam que não precisavam de Deus, mas como não tem como fugir da realidade, porque Deus é a realidade, então elas precisaram colocar Deus na jogada de novo. Então, elas decidiram criar um Deus que suprisse as suas necessidades, né? Que atendesse os comichões nos ouvidos, como dizem Timóteo. E aí eu vou relembrar um pouco do deísmo moralista terapêutico, porque fala muito, eu acho que é bem um retrato dessa juventude que a gente vê hoje em dia, né? E coloquei aqui os pontos principais, e a gente vê esse retrato na nossa sociedade, que é uma sociedade individualista, egocêntrica, e narcisista, e a lei da nossa sociedade é que a liberdade de cada um é a liberdade de cada um viver sua própria vontade, e que não há uma moralidade absoluta, não há uma verdade absoluta. Deus, ele existe como criador, mas ele não se envolve com a sua criação. Ele pode até se envolver e as pessoas buscam a Deus quando elas necessitam dele, né? Quando elas precisam, têm alguma dificuldade. Então Deus é usado, é tido como o papel de um mordomo terapeuta, né? Que cuida da gente quando a gente precisa e é descartado em seguida. A gente vive numa sociedade que faz um Deus à sua imagem e sua semelhança, como eu falei, para confortar os corações que são escravos do seu próprio ego, sem que a gente precise se preocupar com o problema do pecado, sem que a gente precise se preocupar em nos arrepender e abandonar esse pecado e buscar ele. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o cristianismo progressista, né? A gente falou em várias das ideologias que a gente mencionou aqui. Eu fiz referência às ideias dessas ideologias dentro da igreja, e o cristianismo progressista ele mostra uma mistura de muita coisa que veio com tudo para dentro da igreja, né? E aí eu queria ler primeiro esses textos com vocês e que isso ficasse guardado para vocês. O texto disse que a Bíblia nos alerta, sempre nos alertou, desde sempre, sobre o que aconteceria, o que a gente vê acontecendo hoje, desde aquela época e ainda hoje. Texto de 2 Timóteo 4, de 1 a 5, que diz: Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Isso era Paulo falando para Timóteo. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista e cumpra plenamente o seu ministério. 2 Pedro 2. Mas entre o povo também houve falsos profetas, assim como entre vós haverá falsos mestres. As ocultas introduzirão heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou e trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão sua vida de libertinagem, e o caminho da verdade será difamado por causa deles. Romanos 16. Recomendo, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e põem obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo nosso Senhor, mas a seus próprios apetites. Mediante palavras suaves e bajulação, enganam o coração dos ingênuos. 1 João 4. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Por último, Colossenses 2.
Portanto, assim como recebestes Cristo Jesus o Senhor, também andai nele, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, como fostes ensinados, sempre cheios de ações de graças, tendo cuidado para que ninguém vos tome por presa por meio de filosofias e sutilezas vazias, segundo, segundo a tradição dos homens, conforme os espíritos elementares do mundo, e não de acordo com Cristo, para a gente ver como que a Bíblia ela é atemporal, né? Ela é atualíssima, ela é para todo tempo, né? Esses textos todos aqui, eles falam do que a gente vê hoje em dia fora da igreja e dentro da igreja, né? E a gente vai falar sobre o cristianismo progressista, que é o que a gente é como se fosse a mentalidade pós-moderna, o que que ela fez com como que ela bagunçou um pouco da igreja cristã. Um pouco não, muito. Então, vamos reconhecendo a mensagem do cristianismo progressista, né? A gente vai ver que ele é uma mistura de muitas das coisas que a gente falou, especialmente dos conceitos da nova espiritualidade, né? Então, no cristianismo progressista, a gente observa que eles mudam as doutrinas históricas para que a doutrina se acomode aos tempos, né? E a gente vê isso ao longo da história. Essas ideias, elas vêm surgindo, elas surgem e são mudam um pouquinho de tempos em tempos, mas são os mesmos velhos dogmas pagãos que são reciclados como se estivessem vestindo novos trajes modernos e agora com uma cara cristã, né? Então, o cristianismo progressista, a gente reconhece ele e a gente percebe quando a gente vê que as pessoas jogam doutrinas como o pecado, como a expiação pelo sangue de Jesus, doutrinas do céu e do inferno, elas jogam pela janela em troca de construir um lar melhor aqui na Terra. Então, eles se valem, eles se preocupam, entre aspas, né, da vida aqui na Terra, se preocupam com direitos humanos, justiça social adaptada, não bíblica, como se fossem os reais redentores da humanidade, né? E essas são as 5 crenças-chaves do cristianismo progressista. É, Eles rejeitam a exclusividade do cristianismo, eles não apoiam, não afirmam a doutrina bíblica de que Jesus é o único caminho que nos leva até Deus, né? Eles dizem que Deus, como na nova espiritualidade, ele pode ser uma energia, uma força, e eles se referem a Jesus como algo universal, que mantém todo o cosmos unido, fazendo uma alusão ao texto de Colossenses 1,16, que diz é, é, que Jesus é a imagem do Deus invisível e todas as coisas foram feitas por meio dele, para ele, por ele. Então, eles fazem alusão a esse texto, referindo a Jesus como uma unificação de todo o universo, né, de toda a realidade. Eles rejeitam também o sacrifício expiatório do sangue de Jesus e chegam a chamar essa doutrina de abuso cósmico infantil. Quando eu li isso a primeira vez, eu nem compreendi direito, depois que eu entendi que eles querem dizer que como que Deus poderia abusar do seu filho? Para que que Deus faria isso? Por que que Deus ia abusar do seu filho amado? E não havia necessidade disso acontecer, porque Jesus morreu na cruz porque ele era uma ameaça política e religiosa para aqueles que estavam no poder. Jesus não morreu na cruz para nos reconciliar com Deus, para nos perdoar os pecados, para receber a punição que é devida a todos nós, porque todos nós pecamos e carecemos da graça de Deus. Eles têm uma baixíssima visão das escrituras, né? A gente vai falar um pouco mais à frente sobre isso, mas eles entendem a Bíblia como se ela tivesse sido escrita, aquilo fosse o testemunho do que muitas pessoas entenderam acerca de Deus no tempo, no lugar e na cultura específica em que elas viveram. Eles não veem a Bíblia como palavra de Deus. Eles também eles trabalham basicamente com sequestro linguístico, com a redefinição de todos os termos que a gente já falou e muitos outros que a gente pode pensar. E eles elevaram de uma forma inadequada, né, a justiça social, fazendo com que, como que ela fosse o próprio evangelho, né? E isso é algo muito perigoso, porque eles reinterpretaram os ensinamentos de Jesus baseados na definição cultural atual de justiça social. Então, eles não. A justiça social, os direitos humanos, eles vêm da Bíblia, né? Mas eles fizeram o oposto, o caminho oposto. Eles
pegaram a definição atual disso e reinterpretaram os ensinamentos de Jesus através dessa nossa definição cultural. E o que a gente precisa estar atento, o que a gente pode, o que a gente pode apreender de bom e jogar fora o que é ruim, né? Inicialmente, os cristãos progressistas, eles fizeram críticas válidas à forma como muitos cristãos e igrejas viviam. A gente sabe que existe muita hipocrisia no meio cristão evangélico, existe parcialidade com o pecado, as pessoas pesam a mão em determinados pecados e deixam de olhar para os próprios pecados delas. Existe a falta de caráter, existe abuso moral, abuso sexual dentro das igrejas, e às vezes a igreja finge, né, através de um legalismo, de um hiperfundamentalismo, que está tudo bem, tenta mascarar, né, os seus pecados e as suas falhas, né, através de idolatrias que podem pensar que são limpas, né, mas não existe idolatria limpinha. Então, o cristianismo, o cristianismo progressista, ele inicialmente ele tinha essa crítica, né, essas críticas fundadas nessas dificuldades e nessas coisas erradas que aconteciam dentro da igreja, né? Mas o que que aconteceu? Ao invés deles quererem que isso mudasse, alertar e fazer uma reforma, uma mudança de vida, um alerta às pessoas para que elas abandonassem seus pecados, deixassem de ser legalistas e passassem a amar e adorar a Deus de uma forma correta e bíblica, eles se fixaram em refutar as doutrinas cristãs clássicas, como se as doutrinas da grande tradição cristã fossem as vilãs, fossem o que gerava tudo isso, mas não, o que gera isso é o pecado do nosso coração, e mesmo nós redimidos por Jesus precisamos lutar diariamente para que a gente não se deixe dominar pelo pecado. E então o cristianismo progressista, ao invés de lutar pelo fim do pecado dentro da igreja, ele começou a lutar contra as doutrinas cristãs clássicas, né? E aí eles começaram a questionar as doutrinas essenciais da fé, e para eles tudo passou a ser válido, menos o que estava na Bíblia, né? E o que isso acarreta? Eles são contra os dogmas antigos, mas para que você pregue algo, para que você diga que algo é verdade e é válido, você precisa formular novos dogmas. Então, não tem como fugir de doutrina, não tem como fugir de dogma. E eles pregam que não seguem dogmas, mas eles têm os próprios dogmas e a sua cartilha de crença e de fé. Tá? Esse é o cristianismo progressista. E assim, existem testemunhos de pessoas que se consideram, se denominam ou se denominaram cristãos progressistas, e eles explicam que por o cristianismo progressista ele é muito atraente, ele é muito persuasivo para o cristão que não tem discernimento, né? Porque ele vê uma coisa que está errada, mas ele não consegue, ele não julga que aquilo ali é algo que a pessoa precisa mudar. Então, ela julgou que era a doutrina da pessoa que estava errada. Então, as pessoas passaram por prova na fé delas, tipo, viveram dificuldade na sua vida cristã. Sua fé foi provada, elas podem ter vivido abusos, vivido legalismos difíceis de ultrapassar, mas elas enxergaram que, como a única resposta, é que a fé que elas tinham estava equivocada até então. Não que aquilo era um problema de pecado dentro do interior da igreja, no interior do coração das pessoas. Então, a pessoa vai e abraça as ideias acolhedoras e atraentes do cristianismo progressista. Por exemplo, elas podem deixar de pensar na gravidade do pecado, talvez eu não precise dessa salvação como eu acreditava que eu precisava. Deus pode ser encontrado em mim, Deus pode ser encontrado em todos os lugares. Tudo é relativo, não existe uma lei moral absoluta. E isso é tudo que o homem pós-moderno, que tem o seu self, o seu ego reinando, quer ouvir e acreditar. Né? Por isso que o cristianismo progressivo é muito atraente, porque ele tem essa mentalidade pós-moderna, mas ele se veste com roupas cristãs. Né? E com o passar do tempo, Deus acaba saindo totalmente de campo, porque a pessoa vê, quando ela abandona a doutrina verdadeira, ela vai se afastando de Deus e ela vê, ela acha cada vez mais que ela não precisa e ela vai ficando por sua própria conta, ela vai ficando cética diante das dificuldades e diante das inconsistências de uma vida que não tem Deus como ponto de partida, né? Porque
Deus fora da realidade, a vida vai ser sempre inconsistente, sempre difícil. A gente nunca vai ter resposta para aquelas questões que todos temos. Então, é isso que pode acontecer no cristianismo progressista. Então, o que que acontece? O que que a gente precisa entender para combater isso? A gente precisa ter a doutrina do sola scriptura, a autoridade bíblica, ela precisa estar muito arraigada no nosso coração. Isso tem que ser uma base, porque eu coloquei aqui uma imagenzinha de um pêndulo de Newton, né, que são essas cinco esferas, elas são penduradas em duas hastes afastadas paralelamente. Então, quando a bolinha de uma extremidade bate na bolinha subsequente, ela gera um impulso que vai fazer com que a bolinha da outra extremidade se mova, mas as esferas do meio, elas se mantêm imóveis, elas se mantêm firmes, né? E a gente precisa estar atento para isso. O hiperfundamentalismo, que é um ponto extremo, foi respondido com um outro ponto extremo, que é o cristianismo progressista. Então, eles ficam se atacando, mas a gente precisa, se a gente tiver a palavra de Deus como nossa única regra de fé e prática, a gente tiver alicerçado e crer que ela realmente é autoridade e palavra de Deus, a gente vai poder continuar firme como essas três esferas do meio ali estão representando a autoridade bíblica. A gente vai poder resistir quando é, ideias contrárias à fé cristã vierem soprar nos nossos ouvidos, vierem dentro da nossa igreja, vierem dentro da nossa casa, vierem para o nosso meio, tá? Então, aqui a gente vê que o cristianismo progressista, ele propõe, né, uma Bíblia própria, né, que eu chamei de Bíblia do self moderno, né, um outro evangelho que não é o evangelho de Jesus. A Bíblia Sagrada, ela diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ela liberta os cativos e oprimidos. Ela é aroma de vida. Ela confronta o pecado, chama ao arrependimento. Ela diz que a ressurreição só acontece depois que houver a nossa morte. E ela nos dá a certeza de uma vida eterna ao lado de Deus. E a Bíblia dos cristãos progressistas, né, que é a Bíblia da mentalidade pós-moderna, ela, como eu falei antes, eles dizem que ela é um registro do que homens acreditavam sobre Deus no tempo e nos lugares que eles viviam. Ela nega o pecado original, né? Eles dizem que foi a vergonha de Adão e Eva que nos separou de Deus, que não foi o pecado. Ou seja, nós podemos chegar a Deus de novo, basta que a gente se liberte dessa vergonha que nos separou de Deus. Eles negam a expiação do sangue de Jesus, eles redefinem a Páscoa, eles ensinam, eles pregam que a gente não deve falar do sangue de Jesus na Páscoa para as crianças. Eles negam também a ressurreição do corpo de Jesus. Eles protestam contra a ideia de que um Deus amoroso exigiria um sacrifício de sangue pelo pecado da humanidade. E tem vários, se vocês depois pesquisarem, tem várias palestras e vários testemunhos de cristãos progressistas palestrando e tudo, que falam coisas assim, que a gente fica triste demais por ouvir, da gente saber que isso está se infiltrando na igreja evangélica, né? Eles têm o foco no eu, no ego, né, no self, foco na justiça social, né, na redenção, e o foco deles é da gente melhorar a vida aqui, não que a gente não precise fazer isso, mas não é o nosso foco, não é uma vida melhor aqui que vai ser a nossa redenção. Eles redefinem o conceito de pecado e eles dizem que a cruz nos deu um Marte, Jesus era um exemplo moral e o melhor amigo amoroso. E também negam e redefinem a doutrina do inferno. Então, sempre que vocês ouvirem isso por aí, vocês sabem que isso é cheiro, isso é atestado de cristianismo progressivo, né? Então, como é que a gente pode argumentar em favor de abordagens mais saudáveis ou atestar na prática, no discipulado e em oração pelos nossos filhos, né? Como eu mostrei agora há pouco, a gente precisa crer de fato no ensino da autoridade bíblica. A gente precisa lembrar que as melhores e mais convincentes mentiras, elas vêm embaladas em verdades parciais, né? Então a gente precisa, nós precisamos e precisamos fazer os nossos filhos conhecerem a verdade para que a gente possa reconhecer quando o cristianismo falsificado chegar, né? Isso é fundamental, a gente não consegue saber que algo está torto se a gente não souber como o que é uma linha reta, né? Como C.S. Lewis disse. A gente tem que atentar também na nossa vida para o nosso testemunho, qual que é o cristianismo que a gente está oferecendo para os nossos filhos. É um cristianismo verdadeiro ou é um cristianismo morno, superficial e falso? Nossos filhos
Tem um exemplo, tem testemunho de pais legalistas, de pais que são hiperfundamentalistas, que falam coisas, pregam coisas e estão muito longe de viver aquilo que pregam, né? A gente deve ensinar aos nossos filhos que a nossa doutrina, o que a gente crê, não é ditado pelas dificuldades que nós vamos passar na vida, não são ditadas por orações que não são respondidas, mas de acordo com a nossa vontade. É, e o que a gente crê não é ditado pelo sofrimento e pelas dificuldades e pelos maus exemplos que a gente vai ter com os homens aqui na Terra, né? E que saber que o cristianismo histórico é verdadeiro, isso é muito reconfortante, isso é um alento para o nosso coração, saber que a gente tem uma tradição enorme de pessoas que creem na mesma coisa e creem em algo verdadeiro que não mudou desde que iniciou. Desde no princípio, Deus criou os céus e a terra. Desde então, o cristianismo é o mesmo. E as pessoas vêm vivendo, né? Cada um no seu tempo, com as suas dificuldades, mas sempre mantendo a fé naquilo que é a grande tradição. A gente precisa ensinar para eles que a nossa fé em Deus deve ser suprida pela Bíblia, pela palavra de Deus, e não por aquilo que a gente experimenta, não pelas nossas percepções e pelos nossos sentimentos, porque Deus se revelou nas Escrituras como Ele era e como Ele sempre será. Então, Deus é imutável e a palavra de Deus também. Nossos filhos precisam ter essa certeza de que aquilo que está ali é verdadeiro e ele é válido por toda a eternidade. E aí, o que que a gente, continuando, né? O que que a gente pode no nosso dia a dia trocar com os nossos filhos, né? Pensar. Isso a gente pensa e a gente pensa junto com eles, faz com que eles pensem também, né? Lembra que desde o início eu estou falando aqui da gente ajudar os nossos filhos a terem pensamento crítico, né? Nossos filhos já são muito argumentadores, né? Eles são questionadores, mas isso pode ser saudável, a gente deve conduzi-los para que isso seja de uma forma saudável, né? Então, a gente precisa ponderar e se perguntar: eu vou ser fiel às Escrituras ou eu vou me conformar com o que é culturalmente confortável? Eu penso que a Bíblia está fora de sintonia com a realidade, para a gente pensar e pensar junto com os nossos filhos ou deixá-los à vontade para terem esses questionamentos junto com a gente, né? E lembrar que quanto mais à vontade a gente deixar as crianças à vontade de uma forma respeitosa, né? Mas deixar eles verem que a gente leva de boa as, as dificuldades que eles têm, porque muitas vezes existem coisas que são difíceis mesmo, que não são tão simples de você processar, né, na fé cristã. E a gente precisa ponderar que, mesmo que a gente trabalhe junto para construir uma sociedade melhor, e a gente deve fazer isso, que a Bíblia nos ensina isso, a gente ainda vai estar muito ruim, a gente ainda vai ser podre até o âmago da nossa alma se a gente não se arrepender, se a gente não for transformado pelo Espírito Santo. Então, o que o cristianismo progressista prega de que nós podemos fazer uma sociedade melhor sem o arrependimento, sem o abandono do pecado, sem a transformação do Espírito Santo, isso é impossível. E a gente tem exemplos, a gente pode mostrar a história da humanidade inteira. Nunca nenhuma sociedade, nunca nenhum filósofo, nunca nenhum sistema de pensamento conseguiu transformar a sociedade definitivamente. Sempre todas as ideologias são reducionistas, elas escolhem um aspecto da realidade criada por Deus e transformam aquilo no Salvador, no Redentor, e não, elas precisam de tudo para poder. Nós somos seres completos e a realidade é feita de várias esferas, então a gente precisa trabalhar tudo. E a gente precisa da transformação do Espírito Santo. E em todos os momentos, saindo de uma ideologia, de uma filosofia para outra, a gente sempre vai recair em Romanos 1:25. Isso acontece porque os homens trocaram a verdade sobre Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura ao invés do Criador. Esse texto de Romanos 1, do 18 ao 32, é um texto que a gente precisa ler, 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 porque na maioria das conversas com os nossos filhos, nos questionamentos deles e nas nossas conversas sobre o que a gente vê na nossa sociedade, na nossa cultura, a gente vai usar ele, né? A gente precisa pensar o que que define evangelho, né? Porque são opostos, né, para o cristianismo histórico, cristianismo
é verdadeiro do cristianismo progressista, né? A salvação para os que creem é aroma suave, aroma de vida. Eu não coloquei aqui, tá? O evangelho é salvação para os que creem, como um aroma de vida, e ela é cheiro de morte para os que não creem. Ela é uma boa notícia para quem sabe que precisa dessa boa notícia. Jesus não veio salvar aqueles que estão sãos, Jesus veio salvar os doentes. Quem está bem, que não precisa, que não se importa com uma boa notícia de salvação, acha que o evangelho é desnecessário. E a Bíblia diz que ele é cheiro de morte para essas pessoas. E aí eu botei uma frase aqui da Hillary, que ela botou que o cristianismo ele não é progressista, ele não precisa mudar, ele não precisa melhorar, ele é eterno. Amém. Então, sobre o cristianismo progressista, era isso que eu queria falar. E, assim, entram muitas outras ideologias, o livro fala até de mais algumas coisas, que a gente entenda que a gente vive numa época de liberalismo, né? Onde a liberdade do indivíduo, ela é o mote da vida. Então, as pessoas buscam enlouquecidamente ter o seu direito de liberdade, o seu direito de manifestação da sua vontade garantido. E isso faz com que a gente viva em embate o tempo inteiro, porque o que as pessoas definem como, a gente já viu a redefinição dos termos, o que as pessoas pregam como tolerância não é tolerância, o que as pessoas pregam como amor não é amor, justiça não é justiça, e por aí vai. Então, todas essas ideologias, essas falácias dessa mentalidade pós-moderna, relativista, elas são autorrefutantes, são autocontraditórias. Se a gente responder a uma pessoa relativista com a própria premissa dela, ela vai cair em contradição, porque ela afirma que tudo é relativo. Mas se tudo é relativo, até a própria afirmação e premissa dela de que tudo é relativo também é relativo. Então a gente precisa ter isso sempre em mente, que é assim que a gente vai conseguir não que isso seja o suficiente, né? Mas a gente está falando aqui numa conversa, né? Num embate. Um embate não no sentido de ganhar discussão, como a gente falou, mas numa conversa, né? E aí eu quis trazer algumas coisas, assim, para que a gente pensasse juntos, né? Sobre apologética e sobre dúvidas de filhos e sobre questionamentos, a gente podia ter um ano inteiro de aulas e aulas. Existem livros sobre cada um desses tópicos aqui, existem vários livros sobre cada um desses tópicos aqui. Então, eu trouxe, assim, de uma forma bem resumida, botei 5 pontos aqui que podem ser coisas que os nossos filhos podem nos questionar. A gente está falando aqui num módulo de apologética para que a gente possa ajudar os nossos filhos a defenderem a fé, a nossa fé, a fé deles, para outras pessoas, mas a gente também está se preparando para defender a nossa fé para os nossos filhos que ainda não têm a convicção da fé que a gente tem. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esses pontos. A vida tem sentido sem Deus. A vida. Ah, faltou o sem aqui, tá? A vida tem sentido sem Deus. É uma exclamação, é uma afirmação, é uma interrogação. Por que que um Deus bom e amoroso permite o mal? Eu posso ter dúvidas e ainda ser cristão? Por que que outras religiões não podem nos levar para o céu? E como que um Deus bom manda matar e manda para o inferno? E aí a gente vai ver dos nossos filhos detetives. Então. Deus dá sentido à vida, sim. A gente vê e a ciência mostra, já é mais do que explicado e descrito que Deus dá sentido à vida em toda a realidade, porque a realidade foi criada por Deus. Então ela só encontra essência, só encontra sentido, né? Tá escrito sentido, eu queria outra palavra. Em Deus, né? Então, Deus dá sentido à criação. Então, a gente vê dentro da ciência, dentro do universo científico, que todas as teorias da criação do universo, né, já foi comprovado que tudo que veio existir precisa de uma causa. Muito no início se achava que o universo era eterno, mas aí depois de descobertas, já esqueci o nome da pessoa que fez a primeira descoberta, acho que era com o telescópio, não vou lembrar o nome do cientista, que ele descobriu que não, que o universo veio a existir. E mesmo com todas as teorias de Big Bang, de surgimento do universo, já se chegou à conclusão de que todas as coisas que existem, elas precisam de uma causa primária, elas existem por causa de uma causa. E
como ele diz no livro Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, a gente precisa ter um ateu precisa ter muito mais fé do que nós que somos teístas, cremos em Deus, para acreditar que não foi Deus que começou tudo, né? Deus dá sentido ao funcionamento preciso e sustentável da vida, né? Para que o universo e a vida que a gente vive ocorram e exista, existe um ajuste fino, um ajuste muito delicado de todas as leis naturais, inclusive da própria teoria do Big Bang, elas são muito exatas e precisas. Então, o funcionamento, a existência da vida, como ela tem um ajuste muito preciso. E essa teoria, ela só encontra sentido se um Deus todo-poderoso, perfeito, sábio e eterno conseguisse. É como se Deus fosse a única pessoa que pudesse criar algo assim e sustentar algo assim, que o mundo por si só, uma explosão ou a física, nada poderia manter o mundo, criar o mundo do jeito que ele é, né, com todas as milhões de complexidades que existem para a vida existir e sustentá-lo da forma que ele precisa ser sustentado para continuar a sua existência, né? Deus dá sentido ao certo e ao errado, às leis morais. Para que uma lei exista, precisa de um legislador, né? Então, como que a gente pode saber que existe o certo e errado? Isso é uma das coisas que mais comprovam a existência de Deus, embora as pessoas, os ateus e as pessoas que não creem em Deus, elas tendam a dizer que isso é uma evidência contra Deus. Não, mas elas também são refutadas naquilo que elas dizem, porque a gente só sabe que existe certo e errado porque a gente tem uma. Como que a gente vai saber que existe o errado se a gente não conhece o certo? Então precisa de alguém que tenha criado essa lei moral e sem que seja uma fonte objetiva de moralidade, não pode ser relativa, precisa ser algo imutável. O que é certo e errado vai se tornar mera questão de preferência pessoal, mera questão de opinião. Então, sem a gente ter algo que nos diga o que é bom e o que é mal, o que é bom e o que é ruim, o que é certo e o que é errado, a gente não vai ver a diferença entre um assassino e um missionário. A gente não vai poder dizer que existe diferença entre um professor e um terrorista. A gente não vai poder dizer que existe diferença entre Hitler e Madre Teresa de Calcutá. Por quê? Qual o padrão do certo? Quem diz o que é certo? Então a Bíblia nos ensina que esse padrão absoluto de certo e errado ele está escrito no coração de cada pessoa. As pessoas podem até tentar suprimir esse padrão, mas ele está lá. E a gente descobre e a gente desvenda para as pessoas que esse padrão está no coração delas através das reações que elas têm quando em determinadas situações. A lei moral ela precisa ter uma fonte externa a nós, uma fonte mais elevada, porque ela precisa ser absoluta. Ninguém pode justificar que algo é certo ou errado sem assumir essas premissas que eu acabei de falar. Então, uma pessoa pode dizer que, ah, não, mas o que é certo para você não é certo para mim, isso é o seu ponto de vista, isso é a sua opinião. Mas quando você fere ela como alguma questão moral, quando você mente, quando você ofende, quando você causa algo moralmente errado a ela, ela vai reagir de uma forma como se ela achasse que não está certo aquilo que você fez com ela. Ela pode até dizer que não, mas a reação da pessoa vai mostrar que ela sabe que aquilo não está certo. Então ela fala que não, que a verdade, que a moral é relativa, mas ela reage de uma forma da forma como se o padrão fosse o mesmo para todos. Então a gente precisa levar isso em consideração quando a gente estiver conversando com pessoas que dizem que a moralidade é relativa, que dizem que não existe um padrão de certo e errado. Embora a grande parte das pessoas pense que a maioria das coisas, a maioria das coisas que as pessoas consideram certo, como ou errado, errado como assassinato, estupro, roubo. A maioria das pessoas, a grande, grande maioria das pessoas vai concordar que isso são coisas erradas. Mas, por conta dessa mentalidade, eles não querem assumir que não existe a moral absoluta e a verdade absoluta. Eles querem continuar comprando e fomentando a ideia de que a moral e de que a verdade são relativas. E a gente consegue contrapor isso dessa forma. Então, uma das grandes questões que vem de encontro, né, à nossa fé. Deixa eu botar aqui que eu não estou vendo o que eu escrevo. Eu consigo enxergar.
É se Deus é perfeitamente bom, como pode haver mal no mundo que ele criou? Aí, gente, deixa eu voltar, vocês aqui achem. Então, essa é uma evidência que os ateus propõem contra a existência de Deus. É, vamos lá, vamos continuar. Essa é uma Poderia evidência, participar. ela quis aparecer. É uma evidência que as pessoas que não creem em Deus aplicam contra a existência de Deus, né? E a gente precisa entender. Aí eu coloquei aqui, de acordo com os autores que eu trouxe aqui para vocês, o que que é o mal, né? Ah, Deus é bom e Deus criou o mal. Então, eles dizem que o mal é a corrupção de algo bom que já foi criado, né? Então, Deus criou a humanidade de uma forma boa, mas o mal foi algo que foi gerado pela corrupção da boa criação de Deus, né? Deram um exemplo também da ferrugem, que é algo que é não uma corrupção, mas a corrosão de algo que já existe, né? Então, e a gente tem o mal moral, né? Por que que existe o mal moral? Deus nos fez seres livres, né? Antes do pecado, ele nos deu ele nos criou com liberdade de escolhermos fazer o bem e de fazermos o mal, né? Deus não queria robôs, ele não queria máquinas, mas ele queria pessoas que o amassem livremente. Como você vai criar um agente livre e impor que ele só faça o bem? Então, porque foi facultado ao homem fazer o bem e o mal moral pode existir. E aí, isso é uma pergunta que eu acredito que a maioria das crianças fazem ou façam. É, Aqui em casa, eu escuto eventualmente por que que Deus simplesmente não acaba. Se ele pode todas as coisas, se Deus é assim, do jeito que você fala, por que que ele não acaba logo com isso, com esse sofrimento todo, né? Apesar não, Deus é soberano e ele é todo poderoso sim, mas Deus não faz nada que é contraditório. Então, como ele nos criou dessa forma, como seres agentes, né, de livre agência, é impossível que ele crie alguém dessa forma e nos obrigue a executar alguma coisa por livre e espontânea vontade. Então, isso é algo contraditório. Deus não faz nada que contradiga ele mesmo, né? Então, nós somos responsáveis pelas nossas próprias escolhas e nós somos capazes de escolher o mal. Então, como é que Deus vai acabar com o mal que existe dentro de nós sem acabar com nós mesmos? Mas a gente vai falar daqui a pouco. A história não acaba assim, né? Então, isso é algo para que a gente responda, né? Deus só poderia acabar com o mal de uma vez por todas, agora, né? Como a Jesus escuta, porque ele não acaba agora com o sofrimento, com tudo de ruim que acontece, porque para isso ele precisaria acabar com a gente, né? E uma coisa muito importante é que a gente precisa entender, claro que às vezes isso vai ser só na nossa caminhada, no nosso processo de santificação e nossa vontade de querer crer em Deus mesmo, que Deus permite que a gente passe por sofrimentos, por lutas, por mal, para que a gente possa ter o caráter de Jesus desenvolvido em nós, né? E Deus tem planos, Deus tem propósitos que nós desconhecemos, mas ele vê a vida de uma forma diferente de nós, ele sabe de tudo, em todo o tempo. Nós vemos pontos, né, na nossa existência. Então, Deus às vezes permite, ou ele determina, mesmo que a gente passe por determinadas coisas, para que a gente possa desenvolver a nossa santificação e para que a gente possa ter o caráter de Jesus desenvolvido em nós, formado em nós. E a gente crê que a história não termina aqui, o mal já foi derrotado, né? Pelo contrário, Deus tem uma solução para esse mal todo, para esse sofrimento todo da humanidade, né? E uma questão também é sobre o mal natural, né? As pessoas às vezes até podem compreender que a humanidade é corrompida e por isso que a gente vive esse mal moral todo, mas e a natureza, né? Então, a gente precisa entender e ensinar aos nossos filhos que o pecado ele corrompeu toda a criação em toda a sua essência, incluindo a natureza, né? E quando a gente tirou Deus da equação, quando a gente falou não preciso de você, a natureza se revoltou, começaram a vir as doenças, as falhas genéticas, a dor e a morte se tornaram parte da realidade criada. Então, por causa do pecado, tudo foi transformado no mau sentido, né? Tudo foi destruído, não. Tudo foi deturpado, degenerado,
né? Esse texto de Romanos 8 eu achei muito interessante, porque fala sobre isso, vem ao encontro disso que a gente está falando, e diz assim: Pois a criação aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à inutilidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação seja libertada do cativeiro da degeneração para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Pois sabemos que toda a criação geme e agoniza até agora, como se sofresse dores de parto. E não somente ela, mas também nós, que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos em nosso íntimo, aguardando ansiosamente nossa adoção, a redenção do nosso corpo, porque fomos salvos na esperança. Mas a esperança que se vê não é esperança, pois como alguém espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos, né? E mesmo com todas essas explicações, com essas premissas, com essas, né, formas da gente tentar explicar por que que o mundo criado por um Deus bom existe tanto mal, dói mesmo assim, o sofrimento continua sendo sofrimento, a dor continua sendo doída, né, e não é fácil, né, mas não importa o quão escuro o mundo se torne, a gente precisa ter certeza de que a luz de Deus vai sempre brilhar acima de qualquer escuridão. Segunda Pedro diz que nós, segundo a promessa de Deus, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então, aqui está a nossa esperança, e nós que cremos em Deus, nós temos a esperança verdadeira que não tarda e não falha. Eu acho muito emocionante isso. E, e aí, nesse livro, Em Guarda, né, do William Lane Craig, ele trouxe essas doutrinas sobre Deus e sofrimento de uma forma pontual, aí eu quis colocar aqui também, para que a gente possa pensar também e trabalhar isso com os nossos filhos. Que o propósito principal da vida não é a felicidade, mas é o conhecimento de Deus. Então, embora a gente pode, não, né, nós vamos passar por sofrimentos e dificuldades, mas o propósito da nossa vida não é sermos felizes para sempre, né, desse lado de cada eternidade, né? O para sempre aqui, né, confinado a esse lado de cada eternidade, que a gente lembre que a humanidade vive num estado de rebeldia contra Deus e contra os seus propósitos, por isso o sofrimento também. Os propósitos de Deus, não se limitam a esse mundo, como eu falei, Deus é atemporal, né? O tempo é algo criado também, então nós vivemos aqui, vendo a nossa vida pontualmente, mas Deus vê toda a realidade eterna em todo, de uma forma única, né? Então os propósitos dele não se limitam a esse mundo, eles ultrapassam a morte. E a fé cristã possui recursos para lidar com a dor e com o sofrimento. Nós temos a palavra de Deus, que é viva e eficaz, ela é como espada de dois gumes. Ela, a fé cristã, ela nos ensina que a gente pode se aconselhar, a gente pode e deve acolher o nosso irmão no seu sofrimento. Deus nos ensina também, a Bíblia nos ensina que nós passamos por sofrimentos para que a gente possa consolar os nossos irmãos que vão passar pelos mesmos sofrimentos que nós passamos. Então, a gente precisa ter toda essa ideia do que a Bíblia fala sobre o sofrimento, né? E que, embora essa seja uma das maiores objeções à existência de Deus, proposta por quem não crê em Deus, no final das contas, Deus é a única solução verdadeira para o problema do sofrimento. As pessoas dizem que Deus, se Deus existisse, não haveria sofrimento, mas na realidade elas não têm nenhuma solução para o sofrimento. Nós únicos que têm solução para o problema do sofrimento somos nós que cremos em Deus, o Pai de Jesus. Né? Romanos 8, 28 diz que nós sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu propósito. E 2 Coríntios nos exorta para que a gente não nos desanime, né? Ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está sendo renovado todos os dias, pois a nossa tribulação leve e passageira produz para nós uma glória incomparável de valor eterno, pois não fixamos o olhar nas coisas visíveis, mas naquelas que não se veem, pois as visíveis são temporárias, ao passo de que as que não se veem são eternas. Então, assim, eu estou trazendo textos para que a gente possa fundamentar mais ainda nas conversas com os nossos filhos. Por que que outras religiões não podem nos levar para o céu? A gente falou um pouco disso na semana passada, eu acho que a gente falou do pluralismo religioso, né? E as pessoas
né, nessa sociedade pós-moderna que a gente vive, elas vivem preocupadas com aquilo que traz conforto e com aquilo que faz sentido para o que seu coração acredita, né? Então, mas a gente precisa entender que a questão se concentra na verdade absoluta, e não no que a gente acha politicamente correto, e não no que é pessoalmente atraente para a gente. Então, a gente não precisa ter medo, de dizer e de ensinar que não são todos os caminhos que nos levam até Deus, como a gente viu na semana passada, tá? Claro que existe uma forma de fazer isso, a gente não pode ser, a gente precisa agir de uma forma mansa, com temor e com respeito, né? Mas a gente não deve, abrir mão da verdade, né? As muitas religiões dizem coisas semelhantes, levemente semelhantes, a maioria das religiões dizem que nós precisamos ser justos, que nós precisamos ser pessoas bondosas, ajudar o próximo, amar o próximo, mas elas divergem em coisas fundamentais, em coisas muito importantes. E essas diferenças normalmente elas vão uma contra a outra. Elas se confrontam, né? Uma contradiz a outra, né? Essas diferenças se contradizem normalmente. E Jesus reivindica ser o único caminho até Deus. E as pessoas dizem que isso é intolerância, né? Dizer que nós, possuímos a verdade, né? Mas tudo que Jesus disse, fez, foi provado. Toda a vida de Jesus é provada historicamente, é evidenciada, e a gente pode ter essa certeza. E podemos crer nessa premissa, nessa fala, nisso que Jesus fala, que ele é o único caminho, que ele é a verdade e a vida, que ninguém vai até Deus se não for através dele. Então, Jesus, tudo que ele fez e viveu foi verdade, é verdade. Inclusive esse texto, inclusive essa fala de Jesus. E quando uma pessoa diz que a gente não deve julgar alguém, ou que ela crê, ou a religião de alguém, é uma declaração que derrota a si mesma, porque nessa própria declaração já está havendo um julgamento, né? Você já está julgando que você não deve julgar alguém, você está dizendo que você não deve julgar alguém. Então a Bíblia ensina que a gente não deve fazer um julgamento de forma hipócrita, Jesus falou muito sobre isso, mas ela nos ensina a fazermos julgamentos, da gente pensar, da gente ponderar e da gente. é, Faltou a palavra que está aqui escrita em 1 Tessalonicenses, que a gente tem que colocar as coisas à prova, né? Esses três textos falam sobre isso. E a gente faz julgamentos, a gente coloca coisas à prova, a gente pondera, pensamentos, a gente pondera decisões o dia inteiro, né? Quando a gente decide, quando a gente vai ver o que que a gente vai fazer, tomar decisões. Muitas pessoas dizem que os cristãos querem privar as pessoas dos seus direitos, mas todos acham que têm a verdade. As pessoas julgam verdade como uma questão de opinião. O que elas dizem que é verdade para elas, na verdade, é a opinião delas, né? Mas cada religião acredita que tem a verdade, né? E mesmo que exista cristãos intolerantes, a gente sabe que existe, isso não significa que o cristianismo seja falso. A intolerância ou o mau testemunho de muitos cristãos não invalida o cristianismo, né? O cristianismo continua sendo verdadeiro e continua sendo razoável, mesmo, infelizmente, com o mau testemunho que a gente vê na igreja hoje, né? Por isso que a gente precisa se pronunciar, por isso que a gente não pode ter vergonha de dizer que nós somos evangélicos, cristãos, protestantes, porque com bom testemunho as pessoas vão poder ver que o que aparece por aí de mau testemunho não é o que a Bíblia ensina, não é o que condiz com a realidade de Deus, né? E as pessoas acabam ficando numa zona de conforto, né? Elas rejeitam o cristianismo verdadeiro porque ele demanda muitas coisas que as pessoas não querem abrir mão, elas não querem abrir mão das suas vontades, elas não querem abrir mão, da sua conduta de vida, que muitas vezes está em desacordo com o que a Bíblia ensina. Então, elas não querem abrir mão da sua própria vontade, do seu self, para viver o verdadeiro amor, né? Que é amar a Deus sobre todas as coisas, e o amor a Deus verdadeiro, tem como consequência o amor ao próximo de verdade, né? Não só de boca, mas por ações também. Então, essas são as questões que a gente pode trazer para explicar por que que outras religiões não podem nos levar ao céu, por que que não são todos os caminhos que nos levam a Deus. E sobre a questão das dúvidas, né? Isso é algo que a gente precisa ter, assim, às vezes um pouco de cuidado, né? Na, numa das aulas, acho que foi na aula de ceticismo, eu falei sobre essa questão, né? Das dúvidas. E a gente deve ensinar os nossos filhos a terem pensamento crítico,
E eu até citei um texto do Herman Bavinck no livro A Certeza da Fé, que é um livro que eu recomendo também que todos leiam, é bem fininho, não é difícil de ler. Mas ele falou que ele citou Lutero, citou um contemporâneo de Lutero também, que era Felipe Melanchthon, eu acho, e citou Calvino, que eles tinham dúvidas, mas não eram dúvidas que tomavam conta do seu coração. Eles sabiam qual que era o lugar que a dúvida poderia ter. Então, é, a dúvida, ela é algo que pode aumentar a nossa fé. A dúvida pode nos levar a ter uma fé mais robusta. A gente não pode ter uma dúvida, deixar que uma dúvida é, cresça de uma forma idólatra, né? De uma forma que vá colocar por terra, como os cristãos progressistas fizeram, quando eles viram o mau testemunho, quando eles questionaram o mau comportamento e o fundamentalismo religioso, a gente não pode fazer com que essas questões difíceis façam com que a nossa toda a doutrina que a gente creu, que a gente crê, ela seja relegada a um ponto de não ser verdadeira. Então, a dúvida ela serve de um trampolim para fortalecer a nossa fé, né? E é diferente você ter certeza de uma coisa que você vê, que você sabe que acontece, né? Que é o senso comum. A gente vê o sol nascendo e se pondo todo dia. É diferente de uma certeza de uma coisa que a gente não vê. Mas Deus nos chama a confiar naquilo que Ele diz que a gente pode esperar, né? Confiar no que a gente não vê. Muitas vezes não é simples. Coloquei o exemplo de Tomé, que andou com Jesus, estava ali com ele o tempo todo e disse que ele precisava ver para que ele pudesse crer, né? A gente precisa ensinar os nossos filhos a entenderem o que que a fé não é. A fé não é uma sensação, a fé não é algo que a gente precisa sentir para saber que ela é real, né? A gente viu que as emoções nem sempre contam toda a história, a gente precisa validar as emoções, as nossas sensações com as escrituras, com a realidade e com a nossa razão, né? Que é possível, desculpa, escrevi, tá errado aqui, mas é possível que a gente creia em Deus, é possível que a gente ame a Deus mesmo se a gente estiver chateado com Ele, e é possível que a gente fique chateada com Deus, tá? Então, a gente não deve ensinar aos nossos filhos que a fé não é algo que a gente necessariamente precisa sentir, tá? Mas é uma forma da gente crer. Texto de Hebreus 11:1. E, como eu falei já, a dúvida nos faz exercitar os músculos da nossa fé, né? Esse texto aqui de Marcos é aquele homem que pedia para Jesus, agora eu já não lembro se era realizar alguma uma cura ou para o que que ele pedia para Jesus e Jesus falava que se ele cresce, ele ia realizar. E o homem falava assim: Eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Então vão ter momentos que a gente nossa fé vai ratear. Não a nossa fé básica, não o fundamento, mas que a gente vai precisar de um upgrade, a gente vai precisar de um fortalecimento maior em determinados momentos, né? E, e aqui a gente continua. Como que a gente pode lutar contra as dúvidas e fortalecer a nossa fé? Né? A gente precisa entender e ser algo volitivo, né? Algo da nossa vontade, de tomar uma decisão de crer na fé que Deus nos propõe, na fé que Deus e Jesus nos ensinam, que não é uma fé cega nem é impensada, é uma fé baseada, é uma fé experimentável, né? É uma fé que a gente pode confiar. Né? No nosso dia a dia, a gente vai ter muitas oportunidades de ter a nossa fé provada, né? E a gente precisa estar aberto para isso, a gente precisa aproveitar essas oportunidades e segurar na mão de Deus e pedir ajuda, ter companheiros de caminhada para nos ajudarem no nosso processo de desenvolvimento da nossa fé. E lembrar que, como eu falei lá na última aula, as dúvidas são um dos motivos da gente da apologética, né? De ter a nossa fé fortalecida. Eu falei isso lá na primeira aula, que a gente estuda apologética, a gente aprende um pouco mais sobre as evidências da nossa fé, sobre como que a gente vai responder à esperança que a gente crê, a esperança que a gente tem, a razão da esperança que a gente tem para isso, para que a gente possa, no momento de dificuldade, no momento de questionamento, a gente ter a nossa fé fortalecida. Acho que por último.
né? Algo muito, acho que muito comum das crianças pensarem e de pessoas que não creem em Deus também, que questionam muito isso, como que um Deus bom pode mandar matar e como que um Deus bom manda as pessoas para o inferno, né? Então, as, muitos desses livros não são brasileiros, né? Acho que a maioria, nenhum livro é brasileiro, né? De autor brasileiro. Então, eles têm muitas palestras, têm muitos debates nos Estados Unidos entre cristãos e não cristãos, cristãos e ateus. E aí eles fazem várias pesquisas, né? E eles têm observado que os ateus atualmente, eles têm dado uma ênfase grande nas batalhas do Antigo Testamento, trazendo esse assunto para a pauta, né? Como é que um Deus bom manda matar as pessoas? Isso é inconsistente, né? Deus é amor, Deus é justiça, Deus é fidelidade, Deus é soberano, mas Deus é um genocida, porque ele mandou matar muitas pessoas no Antigo Testamento. Então, como as pessoas que não têm Deus como seu Senhor, elas fazem, né? Elas recortam a Bíblia, elas tiram o texto do contexto para criar algo ali, para criar a doutrina que elas quiserem, né? Então a gente precisa entender é, o que Deus, o que aconteceu, o que é relatado no Antigo Testamento, não era genocídio, não era algo imoral, né? E essa é uma forma da gente conversar com as pessoas e explicar para os nossos filhos. Os homens, os seres humanos, têm seu próprio sistema de justiça e a gente vive todos os dias com pessoas determinando, né, quem vai passar o resto da vida na prisão ou quem vai morrer de determinada maneira na pena de morte, né? No caso, o livro foi escrito nos Estados Unidos. E a gente, como ser humano, nós temos uma perspectiva muito limitada do que é justiça. A gente tem a, a Bíblia é a autora dos direitos humanos, da justiça verdadeira, mas a nossa perspectiva de justiça é muito limitada por conta da nossa condição caída e porque nós estamos muito longe do que é a justiça divina, né? Do que é a justiça de Deus. Então, isso é algo que a gente precisa pensar. Se a gente aqui vive com o nosso próprio sistema de justiça, achando tudo certo e tudo errado, por que que Deus não poderia ter o seu próprio sistema de justiça, que é o criador da justiça, né? Ele é a própria justiça. Então, a gente precisa entender que no Antigo Testamento Deus executava o seu justo juízo sobre povos que eram culpados de acordo com a justiça de Deus. A fonte de quem faz o comando faz toda a diferença. Deus não se equipara a nós seres humanos, né? Existe um abismo entre nós seres humanos caídos e Deus, né? E aí eu coloquei esses dois textos de Deuteronômio 9 e Gênesis 15 para depois vocês lerem e terem uma compreensão melhor desse contexto de dessas lutas, né, que aconteciam no Antigo Testamento, que foram relatadas no Antigo Testamento. E a gente precisa entender e ensinar aos nossos filhos que só Deus tem autoridade para julgar pessoas e só Ele tem habilidade de fazer isso de uma forma verdadeiramente justa. Nenhum ser humano, nenhum sistema de justiça, nenhuma sociedade tem capacidade de ser totalmente justa. Ainda que as pessoas possam tentar, muitos tentam, mas muitos também não estão nem aí para isso. Só Deus consegue fazer isso de uma forma verdadeira. E continuando, né? As pessoas acham que é incongruente, que é inconsistente Jesus falar sobre o amor de Jesus e falar também relacionar Jesus com punição, com condenação e com inferno. As pessoas dizem que isso não combina, que isso é inconsistente, né? Mas qual que é o grande problema? As pessoas ignoram que existe o pecado, ignoram a gravidade do pecado, e ignoram o fato de Deus ser perfeitamente amoroso e Deus é igualmente perfeitamente justo. Então, Deus não é só amoroso, Deus não é só amor. Da mesma forma que Ele é amor, Ele é igualmente perfeitamente justo. Então, o amor de Deus anda junto com a sua justiça. Não tem como separar um do outro, né? Todos nós pecamos. A Bíblia fala que todos pecaram e carecem da graça de Deus. Todos nós pecamos. E a lei moral está gravada nos nossos corações. Então, nós somos culpados. Não tem para onde correr. Todos os seres humanos são culpados de pecarem contra um Deus bom, justo, misericordioso e perfeito, né? A gente não pode negociar isso. Os nossos filhos precisam ter certeza de que eles são culpados, sim. Eles estão afastados de Deus, até que, pela ação do Espírito Santo regenerando o coração deles, eles sejam convencidos dos seus pecados, se arrependam
e busquem abandonar os seus pecados e viver uma vida de retidão para a glória de Deus, desfrutando da presença dele, né? A gente espera que haja punição aqui na nossa vida terrena quando as leis humanas são violadas. E por que que com as leis de Deus a gente não usa a mesma medida? Por que que a gente quer que exista punição quando as leis humanas são violadas, mas quando a lei de Deus é quebrada, a gente não quer que aconteça punição, a gente acha que é inconsistente, né? E a gente precisa confiar na justiça do único justo juiz, que é a infinita justiça, e Deus, a infinita justiça de Deus exige que ele puna os nossos pecados, né? Romanos 6:23 diz que todos pecaram e carecem da glória. Não, esqueci. Mas por causa do infinito amor de Deus, ele próprio assumiu essa posição no nosso lugar. Então, a justiça de Deus exige que ele puna os nossos pecados. Mas Jesus, Deus e Jesus, em sua infinita misericórdia, seu infinito amor, ele assumiu o nosso lugar e ele tomou sobre ele os nossos pecados, tomou sobre ele a ira de Deus. Eu vou ler aqui o texto de Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o salário do pecado é a morte. A gente não teria como escapar disso, mas a gente só escapou porque Jesus assumiu o nosso lugar, né? E as pessoas que costumam ignorar o fato da existência do inferno, porque é desconfortável para elas, elas também costumam ignorar o fato de que Jesus abriu o caminho para que a gente se livre da condenação eterna. Então, elas não querem saber de inferno, mas elas não querem acreditar que o inferno existe, elas preferem deixar essa questão como se fosse algo que não precisam se preocupar, ó, deixa no limbo o inferno, deixa no limbo a condenação, deixa no limbo a punição, mas elas, por quê? Elas não querem abrir mão da vida confortável que elas têm, elas estão confortáveis com os seus pecados, com a sua vida vivida de acordo com a sua vontade, servindo ao Deus que elas escolheram, mas elas também elas não se atentam para o fato de que Jesus abriu o caminho para que a gente seja livre dessa punição e dessa condenação eterna, né? E eu achei muito legal essa citação do C.S. Lewis. Ele diz que existem apenas dois tipos de pessoa no final, dois tipos de pessoas no final. Aquele que diz a Deus, seja feita a sua vontade, e aquele a quem Deus diz no final, seja feita a sua vontade. Então as pessoas elas acabam definindo, elas acabam escolhendo o lado que elas ficam, né? Elas podem receber Jesus como Senhor e Salvador da vida delas e se livrarem da condenação eterna, mas elas acabam rejeitando isso, porque elas estão acostumadas a abraçar e acolher, né, uma vida longe de Deus, uma vida de acordo com a sua própria vontade. E para a gente terminar, só umas palavras finais, que no final do livro do Mamãe Ursa, elas têm algumas considerações, as várias colaboradoras do livro têm algumas considerações, eu coloquei aqui também algumas minhas, né? Que a gente lembre de ter uma compreensão clara das ideologias, de todos os sistemas de pensamento que a gente falou aqui, para que a gente possa reconhecer quando elas começarem a surgir nas nossas casas, mas aqui eu acrescento nas nossas igrejas também, tá? Então a gente precisa estar atento, a gente deve conhecer para reconhecer quando elas aparecerem, né? Para que a gente não esqueça de ter uma postura apologética ativa, como eu falei na primeira aula, da gente ser intencional em ouvir, que a gente esteja atentos aos nossos filhos para entender de onde vêm os questionamentos deles, se para que a gente possa tentar perceber se tem algum alicerce, se tem algum fundamento que está ruindo, né? Se a gente consegue discernir alguma idolatria no coração deles, algo da doutrina, algo da fé cristã essencial que eles estão abrindo mão para dar ouvidos a outros ensinamentos, né? A gente precisa dar a verdade para eles, como está prescrito nas Escrituras. A gente precisa criar uma base sólida e forte, de uma forma que eles sejam capazes de reconhecer quando uma premissa errada desde o princípio. Então, a gente precisa, como a gente falou no último módulo dos pais, né, fundamentar muito bem firme a cosmovisão cristã e o ensino, a fé cristã,
o ensino das escrituras no coração dos nossos filhos desde muito cedo, desde o quanto antes, de uma forma intencional, diária e em todo o tempo, como prescrito em Deuteronômio 6. E para que eles possam ter esse pensamento crítico, para que eles possam reconhecer quando algo está errado, desde que eles ouçam, desde que eles vejam, desde que eles percebam algo que esteja em desacordo com o que a fé cristã está baseada, né? A gente não pode esquecer que mesmo estudando, mesmo lendo, mesmo se esmerando em conhecer mesmo tudo que existe hoje em dia e conhecendo também a nossa fé, mesmo a gente se esmerando em conhecer a nossa fé, a gente não pode esquecer que o Espírito Santo é o verdadeiro apologeta e ele quer nos usar, né? Porque nós, como pais, temos oportunidades únicas com os nossos filhos. É, Deus nos deu os nossos filhos porque ele sabia que nós poderíamos ser usados nas vidas deles, na rotina que cada família tem, nas oportunidades que cada pai, cada mãe tem com seus filhos diariamente. Então a gente precisa se dispor, a gente precisa nos colocar assim, eis-me aqui, Senhor, e com as nossas dificuldades, com as nossas limitações, até o nosso orgulho, se a gente achar que sabe alguma coisa, que o Senhor quebre isso em nós, para que a gente seja dependente de Deus e esteja à disposição do Espírito Santo para que Ele use as nossas vidas, para que a gente ensine os nossos filhos a palavra. Lembrar sempre que a batalha pertence ao Senhor. Um excelente livro também, indico. E lembrar que ou a melhor apologética é a nossa própria vida. Então, a gente não pode ensinar para os nossos filhos algo que a gente não vive. Então, o que eles verem em nós, o Deus que nós mostrarmos para eles, provavelmente é o Deus que eles vão, é a primeira imagem de Deus que eles vão ter. Então, que a gente mostre com fidelidade quem Deus é, com fidelidade quem Jesus é, com fidelidade que conta a história toda de Deus, que a gente mostre para eles que Jesus é o Senhor de todas as coisas, que Jesus é Senhor de toda a realidade. Quando ele venceu na cruz, quando ele ressuscitou, ele tomou sobre ele toda a autoridade foi dada para ele. Então, Jesus é Senhor de todas as esferas da nossa vida. Jesus é Senhor sobre a ciência, sobre o nosso trabalho. Jesus é Senhor sobre a cultura, sobre a economia, sobre todos os aspectos da nossa vida. Jesus é Senhor sobre as nossas vontades, sobre as nossas afeições, sobre a nossa inteligência, sobre a nossa razão. Então, os nossos filhos precisam ver em nós que a gente não vive uma vida polarizada, que a gente não vive uma vida de cristão aos domingos e no dia do pequeno grupo, e fora desses dias, é como se Jesus não existisse nas nossas vidas. Que a gente não se deixe intimidar por termos ou assuntos desconhecidos. Pode ser que muitas coisas aqui, alguém nunca tenha ouvido falar, ou tem muitas coisas que são difíceis para algumas pessoas, mas a gente precisa entender que sempre é tempo para a gente começar. Que a gente seja gentil, seja misericordioso conosco mesmo, né? Com a gente mesmo e que a gente seja corajoso, que Deus vai usar o que a gente tiver e a gente precisa se dispor. E é muito interessante isso, né? Nesses últimos 3 anos que eu vim estudando no Invisible College, muitas coisas eu aprendi bem, muitas coisas eu aprendi muito mal, muito pouco, muito mal não, muito pouco. Mas às vezes aquele tiquinho, uma frase que eu aprendi de um mês inteiro, foi o que Deus usou para eu falar aqui em casa, foi o que Deus usou para eu trazer numa devocional que combinou com aquilo que eu tinha aprendido, uma única frase no mês inteiro. Então Deus vai usar o que a gente tiver, a gente precisa estar disposto e para ser usado por Ele. Tá? Então, que a gente também se lembre de permitir que os nossos filhos façam questionamentos, mas a gente precisa estar junto ali com eles e mergulhar com eles na busca pelas respostas, sabendo que Deus é o Senhor de todas as respostas, porque Ele é o Senhor de toda a realidade. E que a gente possa fazer disso algo bom e algo interessante, tá? Em família. Então, era isso que eu tinha para falar com vocês. Eu trouxe aqui de novo. Já coloquei no início alguns livros que eu usei, mas eu acho muito, muito, muito interessante. Quem tiver vontade de aprofundar um tiquinho mais, esse livro aqui, Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. Quando ele chegou aqui em casa, eu falei, puxa, achei que era um livro fino. É um livro um pouquinho grosso, mas ele é uma leitura, assim, muito fácil. É um livro, assim, muito bom e fácil de ler. Então, eu acho que todo mundo poderia ler esse livro. Esse livro em guarda também é sobre apologética, do William Lane Craig. Ele é fácil de ler também. Os dois, eles
É meio como se fosse um sinergismo, existe um sinergismo entre os dois, né? O livro Cristianismo Puro e Simples do C.S. Lewis, embora não seja sobre apologética, ele traz muitas bases para a nossa apologética, né? Traz muita base. E assim, aqui em português tem, não achei muita coisa, mas em inglês, quem tem domínio, quem tem a facilidade com o inglês, tem muita coisa boa. Eu já, em outras aulas, eu coloquei uns sites e uns podcasts, não, uns artigos de blogs sobre apologética, que são norte-americanos. Coloquei aqui o link de um filme que é muito bacana, que é ele conta a história de conversão do Lee Strobel, que ele é um jornalista, escritor, que ele era ateu, completamente ateu, e fala sobre, conta a história da conversão dele. E aí, esses três livrinhos aqui são livros para crianças, crianças e adolescentes, né? Que ele fala sobre em defesa de Cristo, em defesa da fé, em defesa do Criador, para crianças. E aí ele vai colocando de uma forma bem legal, bem interessante. A minha filha, que ainda não lê inglês, mas ela gostou muito do livro, ela, poxa, mamãe, não tem em português, porque ele tem os desenhos, ele é bem apropriado para as crianças, ele faz perguntas e ele responde as perguntas. É como se as crianças fossem detetives e ele vai ajudando as crianças a descobrirem. Como que ela pode fazer uma defesa da fé, como que ela pode fazer a defesa de Deus, do Criador e de Cristo. E por último, esse livro aqui, da Natasha Crane, Keeping Your Kids on God's Side, ele é temático, né? Ele vai respondendo 40 perguntas que realmente ajudam a gente a construir uma fé firme, né? É muito bacana, muito legal. Tem no Kindle, tem livro físico, entrega aqui no Brasil também, chega em pouco tempo, e tem no Kindle também. Então, quem tem facilidade com inglês, quem tem disponibilidade, podem usufruir. E eu aconselho também a verem o filme, é bem bacana. E por último, eu queria dizer que a Bíblia ela é a nossa regra de fé e prática, né? Foi como Deus escolheu se revelar especialmente para o seu povo. Então, quando a gente tem a revelação, quando o Espírito Santo nos dá o entendimento, a gente consegue compreender quem Deus é de verdade através das Escrituras. Então, a gente precisa aprender o que as Escrituras prescrevem, o que as Escrituras dizem. A gente precisa meditar na palavra de Deus, a gente precisa estudar a palavra de Deus, sempre em oração, sempre em submissão à vontade de Deus, sempre em submissão ao que o Espírito Santo Jesus esteja nos orientando. E a gente não pode esquecer que a palavra de Deus ela é sempre verdade, sempre foi e vai sempre ser. Ela é imutável, ela não muda. Ela revela quem Deus sempre foi e ela, desde o início, desde Gênesis 1 até Apocalipse, o final, ela fala sobre a história de amor de Deus pelo seu povo. Então, tudo que está ali é verdade. A gente deve orar para que os nossos filhos amem a palavra de Deus e creiam nela, creiam que eles podem confiar em tudo que está escrito ali. Aí eu coloquei aqui vários textos para quem se interessar. Todos têm relação com o que a gente falou aqui em todos esses encontros. Claro que tem muitos outros, mas não dava, mas eu quis colocar esses aqui e eu vou mandar esses slides para vocês terem acesso depois. E que a gente se empenhe, que a gente. Espero que vocês tenham que tenha sido algo animador, que tenha sido algo que possa ter incentivado vocês a quererem aprender mais, quererem conhecer mais a palavra de Deus e tudo que a gente vê hoje em dia ao nosso redor, que nos rodeia, né, para que a gente possa conseguir, santificando a Cristo no nosso coração, que a gente saiba responder qual a razão da esperança que nós temos, com mansidão, temor e respeito, tá? Então, era isso que eu queria falar com vocês. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu interromper a gravação. Aí queria que a gente pudesse conversar um pouquinho agora, se vocês têm alguma pergunta, se vocês querem falar alguma coisa.